Bom, como eu falei anteriormente, né, os custos de produção aí com a fertilização são elevados, né, da ordem de 50 a 60% na atividade agropecuária, né, os custos nessas atividades decorrem aí da correção do solo e da sua fertilização. Nós vamos analisar um trabalho que fez uma avaliação durante um longo período das perdas do solo e quantificou quais eram os prejuízos aí na remoção de elementos químicos do solo, dos insumos que utilizam, que são empregados, né, para aplicar esses elementos e o custo monetário referente às perdas desses insumos aí, tá? Então, esta aqui, ó, essas duas figuras representam uma perda de solo, a figura A, a figura à esquerda, e a figura à direita, a figura B, as perdas de matéria orgânica por erosão hídrica durante o período de 1987 e 1996, tá? Em função de 4 taxas de cobertura do solo. Então, eles fizeram os tratamentos, utilizaram um sombrite para tentar imitar o que acontece nas diversas metodologias de manejo e conservação do solo. Então, o tratamento zero, o solo permaneceu descoberto durante esse período. No tratamento de cobertura de 24% consistia no que se chama de preparo convencional do solo, 40% o cultivo mínimo e 90% o sistema de plantio direto. Então, nós podemos observar que de todos os tratamentos no que se refere a perdas de solo, das frações sólidas do solo, tá? E as perdas aí resultantes da matéria orgânica, o tratamento com plantio direto, com a semeadura direta, correspondente aí a 90% de cobertura do solo, foi o que promoveu menores perdas do solo e da matéria orgânica, né? Essas perdas, elas foram menores, 54,44% nas perdas de solo e 54,91% nas perdas de matéria orgânica. Então, no tratamento com 90% de cobertura do solo, perdeu-se 54,91% menos matéria orgânica do que no tratamento sem cobertura do solo, no tratamento zero, né? Então, notem, pessoal, que o sistema de plantio direto, que é uma metodologia que preconiza que o solo permaneça, né, o maior tempo possível coberto, se não todo o tempo coberto, é aquele sistema onde essas perdas são menores, tá? As perdas aí, elas foram avaliadas numa rampa, num local com uma determinada declividade, tá? Durante este período longo aí, ok? Então, mostrando aí que o preparo convencional, né, o solo descoberto e o cultivo mínimo, o preparo mínimo do solo não são tão efetivos em reduzir perdas em relação ao tratamento sistema de plantio direto, né? Inclusive, as perdas são pequenas aí, ou melhor, a diferença entre as perdas são pequenas quando a gente compara o solo descoberto com o tratamento 24% de cobertura do solo, né? O tratamento com cultivo mínimo do solo. Se vocês observarem as perdas de solo aí, são de 27,59 toneladas por hectare por ano de solo no tratamento zero, sem cobertura, e de 25,12 toneladas por hectare por ano no tratamento de 24% de cobertura de solo, uma diferença muito pequena, né? Mostrando aí que o tratamento, o preparo convencional do solo, não é uma boa estratégia do ponto de vista do seu manejo e conservação. Ainda analisando os trabalhos desses autores, né, Deschamps e colaboradores 2015, eles mostraram aqui as perdas de nutrientes. À esquerda, pessoal, na figura A, nós temos aí as perdas com fósforo, as barrinhas cinza claro, tá? E as perdas com potássio, as barrinhas avermelhadas. Essas perdas foram computadas considerando o que se perdia de elemento retido na fase sólida do solo, mais o que se perdia na solução do solo, tá? Então, observa-se que houve uma redução das perdas com o aumento da cobertura do solo, né? Houve aí
uma relação dessas variáveis estudadas, perdas desses dois nutrientes com a cobertura do solo. As perdas de fósforo são menores do que as perdas de potássio, né? E, novamente, a cobertura de 90% foi responsável pelas menores perdas em relação aos demais tratamentos. À direita, a figura B representa as perdas de cálcio, tá? E eles utilizaram como estratégias para o fornecimento de cálcio o calcário, a calagem, tá? Então, logicamente, se a gente perde muito dos elementos, né, aqui fósforo e potássio e de cálcio, nós perdemos os fertilizantes que são utilizados para a aplicação destes produtos aí, desses elementos químicos, né? Para o fósforo, nós temos fertilizantes fosfatados, super simples, super triplo, os fosfatos naturais, né? E para o potássio, nós temos aí comercialmente o mais importante fertilizante potássico, o cloreto de potássio. Então, as perdas desses elementos se refletem também não só na perda dos elementos que já estavam ali no solo, mas também nas perdas de fertilizantes que são aplicados ali, né, na condução da lavoura que está sobre esse solo. Assim também acontece com o material corretivo, com o calcário, com essas perdas de cálcio. Aí a gente consegue fazer uma estimativa da perda desses insumos, caso eles sejam aplicados no solo, né? Então, as perdas foram menores, tá, para o fósforo, 70,11%, muito grande essa redução de perdas quando o solo tem 90% de cobertura em relação ao solo descoberto, tá? E no potássio foi maior ainda, foi de 78,61%. Então foram perdas 78,61% menores no tratamento que imitava o sistema de plantio direto em relação ao tratamento testemunha. Quando a gente faz a avaliação do cálcio, essa perda diminuiu 72,13% na porcentagem de cobertura de 90% em relação ao solo descoberto, né? Então houve uma redução substancial aí nas perdas desses elementos. Esses três elementos aí, pessoal, são chamados de macronutrientes, né? São aqueles nutrientes que são extraídos em maior quantidade pelas plantas, juntamente com nitrogênio, magnésio e enxofre, tá? São fertilizantes caros, nós vamos ver algumas simulações que esses autores fizeram para a estimativa dos prejuízos monetários aí neste trabalho. As perdas, tá, foram maiores em ordem decrescente aí para cálcio, em seguida para magnésio, posteriormente para potássio e por fim para o fósforo. Com base nas perdas dos nutrientes e sabendo a concentração destes nutrientes, né, nos insumos que aplicam esses elementos, né, como eu falei agora há pouco, né, os autores deste trabalho fizeram aí uma estimativa de perda destes insumos, tá? Então, a figura à esquerda representa as perdas anuais de superfosfato triplo, que é um fertilizante fosfatado, e a figura à direita representa as perdas com cloreto de potássio, que é um fertilizante que aplica o nutriente potássio. Essas perdas, pessoal, novamente são perdas totais, tá? É uma predição de perdas desses fertilizantes, quantificando essas perdas na fase sólida do solo, tá? Que eles chamaram aí de terra, né, carreada por erosão, e resultante também nas perdas decorrentes da movimentação da solução do solo. Então, se a gente sabe quanto se perde, né, de nutrientes em função da erosão, e a gente sabe a concentração desses nutrientes em determinados fertilizantes e corretivos, dá para a gente fazer uma estimativa, né, das perdas desses fertilizantes e corretivos durante este período que foi avaliado aí, tá? Só uma curiosidade, pessoal, esses trabalhos são avaliados com uma parcela experimental. Se não me falha a memória, neste trabalho ela era de 4 metros de largura por 100 metros de comprimento, tá? E no final dessa parcela, na parte mais baixa, né, da declividade, eles instalam coletores de solo, tá?
esse solo que se desprende ao longo dessa rampa de declive aí, ele é recebido nesse coletor de solo e isso daí é possível de ser analisado. Ele recebe tanto a fase sólida do solo quanto a solução, né? Então eles retiram amostras dali, fazem uma avaliação do volume que foi recebido nesses coletores e uma quantificação, né, dos elementos que estão ali presentes. Eles fazem uma caracterização qualitativa e quantitativa desses elementos ali presentes, né? Então, as perdas, pessoal, elas foram reduzidas em 70,12% para o superfosfato triplo, em comparação do tratamento de cobertura do solo de 90% e o solo descoberto, tá? E de 79% fazendo a mesma comparação, porém para o cloreto de potássio. Então, eu diminuo substancialmente as perdas dos insumos que são aplicados no solo, aqueles que custam de 50% a 60% do custo de produção, tá? Eu diminuo substancialmente a perda desses insumos quando eu mantenho o solo coberto na maior parte do tempo, como é o caso, né, do que se preconiza aí o sistema de plantio direto. Os autores usaram a recomendação para a aplicação de fósforo e potássio, né, da ordem de 70 kg por hectare de P2O5, o elemento que contém aí o superfosfato triplo, e 103 kg por hectare para o elemento que contém o cloreto de potássio, né, que é o óxido de potássio. Essa recomendação, pessoal, é recomendação para obtenção de produções adequadas para culturas anuais de grãos, tá? Para produção de 3 a 4 toneladas por hectare de grãos para a soja, né? E de 7 a 8 toneladas por hectare de grãos de milho, tá? Então, se seguindo esta recomendação de 70 kg por hectare de P2O5 e 103 kg por hectare de cloreto de potássio, né, nós teríamos aí a, uma, no tratamento sem cobertura, tá, um valor perdido equivalente a 7,8% do que seria recomendado de cloreto de potássio, tá bom? Então, para aplicar 103 kg por hectare de K2O, né, essas perdas obtidas aí com o fertilizante cloreto de potássio, no tratamento solo descoberto, seriam equivalentes a 7,8% desta recomendação de 103 kg por hectare de cloreto de potássio. Quando a gente protege o solo através do manejo da palha, com plantio em sucessão, rotação de culturas no sistema de plantio direto, essas perdas representam apenas 1,62%, tá? Então, no tratamento 90% de cobertura do solo, as perdas com o cloreto de potássio, o fertilizante cloreto de potássio, são apenas de 1,62% do que é recomendado para obtenção de produções satisfatórias aí de culturas anuais, de 103 kg por hectare do cloreto de potássio. Para o fósforo, pessoal, essas perdas foram de 14% e 4%, respectivamente, de P2O5, né? Nos tratamentos 0 e 90%, perdas relativas à aplicação do fertilizante fosfatado, tá? O superfosfato triplo, que tem aproximadamente 43% de P2O5, né? O cloreto de potássio, ele tem aproximadamente 60% de K2O, 58% a 60% de K2O, tá? Então, essas são as estimativas de perda desses fertilizantes, tá? Em função dos diversos tipos de manejo e conservação do solo, aí, de preparo do solo, tá? Representados aí pelas diferentes coberturas do solo, 0, 24, 40 e 90%, tá? Então, mais uma vez, percebam que o solo, quando é, é, está protegido fisicamente, né, biologicamente, aí, com alguma estrutura, né, no caso aqui é um sombrite, mas preconizando o plantio direto, existe a proteção biológica do solo ali também, né? A gente pode notar aí uma redução bastante expressiva nas perdas dos fertilizantes que são aplicados aí, né, no decorrer do cultivo de uma cultura, de uma lavoura, na condição de uma lavoura.